Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Obrigado, né, por despender um pouco de tempo ali. Vamos falar um pouquinho, né, sobre tecnologias para medição de vazão. Então, lembrando, né, pedir a gentileza de deixar os microfones e câmeras desligados, tá, durante a apresentação. Ao final da, da apresentação, eu responderei alguns questionamentos, né, as perguntas que vocês tiverem. Então, à medida que for acontecendo ali, podem fazer a pergunta ali no chat, e a equipe de marketing, o Amadeu, a Solane, eles vão encaminhar as perguntas para mim, vão fazer as perguntas, e ali eu já respondo. Tá bom? Então, vamos lá. Então, eu sou o Cristiano Augusto Leonardo, eu sou especialista sênior em hidrologia e saneamento na Clean Environment Brasil, já há 13 anos na empresa. Então, vamos lá conversar um pouco, né, sobre o que é medir vazão. Primeira coisa, né, o que é vazão? Tá? Então, vazão é um volume de fluido que escoa durante um determinado período de tempo. Tá? Fluido pode ser ar, pode ser água, pode ser esgoto, tá? E as unidades, né, que nós temos, né, litros por segundo, litros por hora, metros cúbicos por segundo, litros por dia, metros cúbicos por dia. Então, a grandeza, né, que nós medimos, a vazão, vai depender do volume realmente que eu estou falando, tá? Que eu quero, né, expressar. Então, muitas vezes não interessa para mim eu expressar o consumo de água de uma cidade em litros por segundo. Ao mesmo tempo, não interessa, né, o meu consumo residencial ser em metros cúbicos dia, muitas vezes, tá? Então, dessa forma, né, que a gente sempre procura expressar de algo que seja mais palpável, próximo, tá, do nosso entendimento. Então, a vazão em si, ela é oriunda, né, a equação da continuidade. Então, o que que é a vazão? Velocidade do fluxo, tá, do fluido, vezes a área molhada. Tranquilo até aqui? Beleza, vamos embora. E uma outra definição, antes de nós começarmos, né, a falar um pouquinho, é sobre o tema aqui, né, falar das medições de vazão em canais abertos, tá? Então, uma diferença, né, um canal fechado sob pressão, tubulação, aqui toda fechada sob pressão, isso daí não é o que eu falarei hoje, tá? Então, eu vou falar sobre canais abertos, seja ele, tá, aberto à atmosfera aqui, né? Ou mesmo quando ele esteja fechado dentro de uma tubulação, porém a pressão atmosférica aqui, né? Ela é presente, então não é um canal que trabalha sob pressão. Bem, né? Falando das tecnologias, nós vamos falar dos elementos primários, tá? De medição. Então, o que que são os elementos primários? Eu comentei, né, que vazão é velocidade do fluido vezes a área molhada. Ótimo, isso muito bem aplicado para canais naturais, canais artificiais, né, de grandes dimensões. E lá nos primórdios, né, da hidrologia, hidrometria, mecânica dos fluidos, nós tivemos, né, as pessoas, né, que desenvolveram equações, que desenvolveram fórmulas, né, onde a única variação que eu tenho aqui para medir a vazão seria o nível. Então, através de uma correlação do nível, que passa sobre esse elemento primário, ele daria a vazão, tá? Então, dentre os vários tipos de elementos primários aqui, eu tenho um vertedouro triangular, tenho um vertedouro retangular com paredes aqui, né, com contrações laterais, um vertedouro retangular sem paredes de contração, né, um vertedouro de cipolete, alguns falam, né, vertedouro trapezoidal, tá? Então, são elementos, né, onde apenas pela variação de nível da água ali que eu vou medindo, eu correlaciono com vazão. Por quê? A única variável ali, né, que eu tenho que procurar, que eu tenho que levantar, realmente é a variação do nível, é o nível, tá? E um vertedouro, interessante isso, né?
Porque muitas vezes nós falamos de várias tecnologias, né, de medição, mas nós temos que entender o que nós estamos medindo, para ver realmente se eu estou medindo certo. Então, basicamente, isso aqui é uma vista lateral de um vertedouro, onde normalmente aqui eu preciso ter uma crista, tá? Eu tenho essa crista. Então, eu tenho aqui o fluido, né, a água que está chegando aqui, ela tem um bolsão, vamos chamar assim, um nível de estabilização. A água começa a verter, tá? Aqui, a água passa por cima do vertedouro, tá? E ela tem uma inclinação, tá? Ela tem uma inclinação, ela tem essa queda de verter. E o que vai acontecer aqui, tá? Onde eu começo a fazer a minha medição do nível? Não é aqui na frente, não é aqui atrás, onde que é? Normalmente eu defino qual é essa altura máxima da lâmina aqui, ao H, e meço 3 a 4 vezes essa distância. Aqui, essa altura, né? Então, é a distância que eu começo a medir. Onde eu tenho o nível aqui, ele é estável, tá? Esse nível aqui, ele é estável, eu posso realmente fazer a medição. Então, eu não faço a medição aqui na frente, não faço a medição aqui embaixo, tá? Eu tenho que fazer a medição aqui atrás, ok? Aqui, né, algumas fotos do elemento primário. Então, aqui já percebe, né, um vertedouro triangular, né, um pouco diferente aqui, onde eu tenho, né, essa soleira, né, o vértice dele está muito próximo do fundo, já não é uma aplicação interessante. Aqui eu tenho um vertedouro retangular. Outras formas também, né, de elemento primário que eu tenho, por exemplo, são as calhas. Aqui eu tenho a calha partial, tá? A calha partial aqui é uma vista em planta, eu tenho uma seção convergente, a garganta, por onde a água vai passar, e é uma seção divergente, ok? Então, visto em perfil, eu tenho a lâmina da água, ela vem por aqui, essa calha partial, ela tem uma certa declividade, uma aceleração aqui, tá, da velocidade, e depois uma área aqui de estabilização, ok? Então, eu tenho que medir, tá, quando eu vou medir o nível da calha partial, eu meço ela em torno aqui de 2/3 longe da garganta. E toda a calha partial, né, quando você vai comprar, o que leva, né, você a definir é a largura da garganta. Uma garganta de 1 polegada, 2 polegadas, 2 pés, 3 pés, tá? Aqui um exemplo, né, uma calha partial, a seção aqui convergente, então a água entra, aqui ela tem essa queda e depois ela sai aqui pela frente. Aqui é a mesma calha visto pela frente, tá? A saída dela da água aqui. Um outro elemento primário, a calha Palmer-Boulos, também, tá? Às vezes um pouco similar ali com a calha partial, também, né? Ela tem uma seção aqui estável, aqui numa seção nivelada, uma rampa, a água sobe e desce, né? Tem a saída aqui na frente. E também onde eu tenho, né, a precisão, né, a necessidade, né, de medição, né, do nível, né, eu faço ela aqui atrás. Nós temos um exemplo, tá, da calha Palmer-Boulos. Tá? Então, o fluxo da água, ela sai por aqui, da minha esquerda para a direita. Uma outra calha também, uma calha H, também aqui um exemplo dela, né? Então ela sai aqui numa tubulação, eu monto, né, a geometria, uma calha H, e eu faço a medição, tá, de nível, tá, um sensor, nesse caso aqui de borbulhamento, vamos falar daqui a pouquinho sobre ele, eu faço a medição do nível por aqui. Então nós falamos, né, assim, de vários elementos primários, uma passada bem rápida ali dos elementos primários. E assim, o que acontece? Muitas vezes as pessoas vêm com demanda para mim, Cristiano, eu estou tentando medir a vazão, eu não consigo, não está legal a medição, eu não consigo chegar num valor correto. Muitas vezes o problema não está na metodologia, às vezes o cliente quer trocar, tá? Chega a demanda para mim onde o cliente quer trocar a metodologia de medição ali, quer trocar o elemento primário, tá? Porque acha que não está medindo. Muitas vezes
há problemas de instalação. Alguns dos problemas, né? Instalação do vertedouro ou a calha em local inadequado, tá? Então não é o melhor local para se fazer a instalação. O campeão, tá? O campeão tá aqui, ó, medição do nível em lugar errado, inadequado. Então o cliente mede, por exemplo, a calha partial, mede o nível da água na garganta e não na seção convergente lá, a 2/3 antes dele entrar na garganta, mede o nível, por exemplo, em cima de um vertedor triangular e não a montante. Lembra que eu falei respeitando, né, a carga máxima, o H, você tem que medir 3 a 4 vezes longe. A pessoa mede logo em cima, tá? O ajuste do zero do aparelho feito de forma errada, porque aqui eu estou medindo o quê? A variação do nível. Então, muitas vezes eu ajusto o zero do meu equipamento, o nível zero, numa forma errada. Então, nos vertedouros, né? Por exemplo, vertedouro triangular, o zero é no vértice, onde a água vem e ela não começa a verter. Ali é o zero. Não é no fundo, tá? Não é naquela zona. Muitas pessoas, elas põem o zero, acham que o zero do vertedouro é o chão, tá? Não necessariamente. Nas calhas, sim, o zero é a ausência do fluido, tá? Então, às vezes, as pessoas também configuram errado, né? O ajuste do zero, a coluna que está sendo medida está errado. Outra coisa também, campeão, uso do elemento primário fora da faixa. Ou ele tem um elemento primário pequeno para uma vazão muito grande, ou ele tem um elemento primário muito grande para uma vazão pequena. Então, isso nós também temos que levar em conta. Qual é o volume que eu tenho que trabalhar? Tá? Qual é o volume que melhor se adequa, qual a metodologia, qual o elemento primário e as suas dimensões. Aqui esse é o exemplo que eu gosto de colocar, campeão, né? Onde você percebe, né? Aqui, a água passando, e dá uma olhada em volta dela aqui. Então, não precisa ser um especialista para perceber que essa calha partial está subdimensionada. Agora, talvez ela esteja ok medindo aqui, mas em momentos de pico, alguns momentos ali, ela fica fora da faixa. Então, é o método errado, é o equipamento, assim, né, o elemento primário está subdimensionado ali. Então, deveria ser feito um outro elemento primário, de alguma outra forma, ter uma outra metodologia de medição. Porque todo elemento primário só é válido, só são válidas aquelas equações dentro da sua capacidade. Fora isso, não tem validade. E assim nós temos algumas ferramentas também de cálculo, né? Então nós temos literaturas, muitas literaturas, muitos livros, tá? Deixo aqui também, né? Isso é gratuito, né? Tem um aplicativo aqui, um app da ISCO, né? ISCO Flow, tá? Ele funciona tanto para iOS quanto Android, né? Então, também você tem, muitas vezes, na palma da sua mão ali, né? As medições, então você consegue verificar, de acordo com o volume que você está querendo medir a vazão, de repente, qual seria ali um elemento primário que encaixaria, tá? Eu poderia fazer alguns testes ali, tá? Ele não dimensiona para você, tá? Aqui você escolhe qual é o vertedouro ou a calha partial, qual é o elemento primário, as suas dimensões, e ali você vai simulando a carga e a vazão. Você vê se encaixa, né, ali ou não. E agora, né, falado rapidamente, né, sobre essas curiosidades, né, do que é o elemento primário, dúvidas, etc., as pessoas fazem errado ou não fazem errado, vamos falar agora das metodologias. Tá, vamos falar agora das metodologias de medição de nível. Simples, o usual, o campeão de vendas, medidor ultrassônico. Tá? Medidor ultrassônico. Então você tem um sensor ultrassônico, ele manda um pulso, ele bate na superfície da água, tá? Ou numa superfície ali e retorna. De acordo com essa velocidade, tá? De bater e voltar, ele define esse nível aqui, né? Que está ao seu efluente, a sua água. Ele define qual é a carga que está ali passando, tá? No seu elemento primário, calha ou vertedouro. Grandes vantagens: não tem contato com a água,
é fácil de instalar, não requer manutenção complexa. Faço um parênteses aqui. Fácil de instalar no local correto. Perfeito? Então, numa calha Partial, no vertedouro, obedecendo aquelas regras. O que eu digo aqui, fácil de instalar, é que ele não demanda muita mão de obra para fazer essa instalação. Combinado? Desvantagens. Todo sensor ultrassônico tem uma faixa ali no início dele, que é uma faixa morta, onde você está formando, né, ali a onda ultrassônica. Então, quando você trabalha com o nível da água muito próximo ao sensor, então ele é uma faixa morta, ele não lê. Então tem que tomar cuidado também com essa altura, né, que você está instalando o equipamento. A questão do ângulo do feixe, por ser um sensor ultrassônico, aí o pessoal fala, Cristiano, eu vou instalar bem alto o meu sensor então. A hora que ele manda o ultrassom, ele bate nas paredes laterais, tá? De onde está uma calha partial, por exemplo, e não no fluido, não na água. Outra desvantagem, presença de muito vapor, muito vento, espuma, turbulência também da água, né? Mudanças drásticas de temperatura. Então, uma aplicação desse tipo aqui, não é recomendada uma medição num sensor ultrassônico, tá? Não é recomendada. Tá? Porque você não tem ali uma estabilidade, ó, você tem turbulência, você tem um pouco aqui de espuma, ondas, etc. Tá? Então, não é aconselhável, né, essa instalação. Então, é uma desvantagem ali de aplicar ali. Um outro tipo de sensor é um sensor submerso. Então, você tem um sensor, ele tem uma membrana interna, onde a coluna d'água, à medida que vai subindo, exerce uma pressão, uma força nesta membrana, tá, que converte isso em um sinal e o equipamento ele converte isso em nível d'água. Tá? Basicamente é isso. À medida que o nível d'água vai subindo, uma maior pressão na membrana, ele converte esse sinal em maior nível d'água. Grandes vantagens do sensor submerso. Não é afetado por vento, espuma, turbulência, vapor. Ele detecta o nível mesmo quando coberto com um pouco de sedimentos ou areia. Tá? Então, já a primeira coisa, né? Ele vai medir. Mas se o seu elemento primário está com areia, está com sedimentos ali, alguma coisa tem que ser feita. Você precisa retirar esses sedimentos, tá bom? Para garantir sempre o nível de água, de coluna d'água. Instalação também muito simples, dentro ali da calha, ou do elemento primário. Quais são as desvantagens? Por ele ficar em contato com o efluente, né, com a água, no caso ali, ataques químicos, então você tem que tomar cuidado, tá? Ataques químicos, altas temperaturas, a presença de lixo, tá? Então muitas vezes a presença de lixo, material que sedimente ali, tá? Uma lama, lodo, etc. Então tem que tomar cuidado também com isso. Um outro medidor também muito utilizado, tá? Borbulhamento. Esse nem todos conhecem, tá? Então, o medidor por borbulhamento, como ele funciona? Ele tem uma bomba, tá, interna nele, uma bombinha, um acumulador, uma válvula aqui de controle de vazão do ar, um sensor de pressão, transdutor aqui de pressão, medindo a energia, a força com que ele tem que expurgar aqui para vencer o nível de água. Então, ele sempre procura trabalhar da seguinte forma, uma bolha por segundo, por exemplo, uma bolha por segundo. À medida que o nível da água vai subindo, vai exercendo uma pressão maior, uma dificuldade maior dessa bolha sair, então precisa liberar mais ar, então por ali você vai fazendo essa correlação, né, de acordo com aumento ou decréscimo do nível de água, e ali ele vai entendendo que o nível da água vai subindo, vai descendo, e informa isso para você. Quais são as grandes vantagens? Funciona bem em canais pequenos, tá? Não é afetado por vento, vapor, espuma, turbulência, temperatura, raios também, descargas elétricas, né? Então, ele não tem nenhuma eletrônica ali dentro da água, tá? Só a mangueira dele é que tem contato com o fluxo.
tá? Uma mangueirinha ali de teflon, um nylon, que está em contato com o fluxo. Então, muitas vezes, o ambiente é um pouco mais agressivo, né? Então, você deixa a mangueira, durou um determinado período de tempo, você só vai trocando essa mangueira, o equipamento em si não é afetado, né? Tem uma constância grande da calibração do nível, tá? Que ele está medindo ali. Precisão também, né, para fluxos baixos, consequentemente, né, pequenos níveis de água, pequenos fluxos, né, muitas vezes. Qual que é a desvantagem, muitas vezes? Mudança barométrica, tá? Mudança barométrica, ou seja, a pressão barométrica que está agindo em cima ali do fluxo de água, tá? Então, essas mudanças drásticas ali impactam, porque ele entende que ele tem uma carga em cima atmosférica mais a coluna d'água. Mudanças drásticas, né, impactam em ele entender que o nível mudou, não que a pressão mudou. Por ter esse motorzinho ali, ele vai consumindo bastante bateria, então o recomendado dele é quando você tem a energia elétrica ao lado, ou se você for fazer uma alimentação por bateria, né, você tem uma bateria de boa capacidade, que seja recarregada com facilidade. Às vezes as mangueiras podem entupir, então você tem que tomar cuidado. Os equipamentos, tá, do grupo aqui Teledyne Isco, eles têm purgas pré-ajustadas. Então, uma vez ao dia, 2 vezes ao dia, ele tem purgas automáticas que ele faz essa descarga do ar para tirar esse possível entupimento, tá? Então, olha a aplicação dele aqui, né, uma mangueira, tá? Então, o sensor está aqui embaixo. E aí, Cristiano, você falou do elemento primário, falou do nível, que bacana, que joia. E quando eu não tenho elemento primário, como é que eu faço quando eu não tenho elemento primário? Vamos lá, nós damos um jeito para tudo, né? Senta e chora? Não. Tem duas, eu vou apresentar para vocês aqui 2 metodologias, tá? 2 equipamentos, né? O primeiro é um equipamento que ele é denominado área-velocidade, na verdade o princípio que ele mede é esse, né? Pela área e pela medindo a velocidade. Então, um exemplo aqui, eu tenho uma tubulação, né, aberta aqui a atmosfera, tem um sensor que ele está medindo a profundidade e ele tem um Doppler, ele vai medindo para vocês, né, a velocidade, né, ali ao longo dessa tubulação. Então ele vai fazendo essa medição, né, de uma forma contínua, uma medição contínua da velocidade. Então ele não diminui, aqui ele não divide em células, tá? Existem outros equipamentos nossos também que dividem em células. Esse é uma onda contínua. Então ele vai tirar a média, tá, aritmética aqui, tá, dessa velocidade. Por consequência, né, ele vai pegar essa velocidade, medir qual é o nível da água, então ele tem um sensor de pressão aqui, que mede a coluna d'água em cima dele, eu informo qual é a geometria do canal, então ele entende que à medida que o nível da água está subindo, essa área molhada está alterando, ele está medindo a velocidade, então velocidade vezes área molhada, ele consegue calcular a vazão para você, tá? Aqui tem, né, um exemplo de um sensor aqui, né, de uma área velocidade. Então, o Doppler, né, de velocidade fica aqui na frente, medindo a velocidade, e o sensor de pressão fica embaixo. É um sensor, né, um equipamento de 2,5 cm, tá, de espessura. Quais as vantagens? Mede em canal aberto, trabalha em condição submersa, tá? Trabalha com tubulação muitas vezes cheia e eventualmente com sobrecarga. Então, se você tiver aquele caso da tubulação que eu mostrei ali, que eventualmente, por alguns momentos, ela fica com sobrecarga, ele funciona bem ali. Ele também mede quando tem fluxo no sentido contrário, tá? Então, ele é um medidor que ele mede velocidade positiva, negativa, tá? Medidor bidirecional. Não precisa de vertedouro, calha partial, no elemento primário. Ele não precisa estimar declividade ou rugosidade do canal, né? Então, porque ele próprio está medindo ali a velocidade
E você informando qual é a geometria, ele consegue definir qual é a área molhada. Uma outra tecnologia, né, que eu queria mostrar para vocês é o equipamento laser, tá? Um equipamento de medição também área-velocidade, porém é um laser, né, sem contato, né, um sensor sem contato, né, com a água. Tá? O equipamento ele tem um sensor ultrassônico, que vai medir o nível da água, e ele tem um medidor laser, que, à medida que o sensor ultrassônico define qual é essa altura, ele automaticamente ajusta o laser para fazer uma medição aqui numa camada inferior à lâmina d'água. Tá? Então ele emite esse pulso e ele recebe, né, essa velocidade, esse retorno, né, das partículas que estão aqui passando, tá? Ele recebe esse retorno e ele determina qual é a velocidade, tá? Ele pode medir a velocidade em um ponto único, tá? Então, você consegue fazer, ele mede o nível, definiu qual é o nível, ele mede velocidade, então, do mesmo jeito, tá, pessoal? Eu informo qual é a geometria da seção, eu informo qual é a posição que ele está aqui, ele mede qual é a profundidade, ele mede a velocidade, desculpa, a profundidade, né, da água aqui com o sensor ultrassônico, né, para ele entender, definir qual é essa área molhada, calibra o laser para medir nessa superfície abaixo do nível da água, e ele faz. Aí vocês devem estar pensando, poxa, Cristiano, mas ele demora para fazer essa medição. Ele faz 500 medições por segundo, se necessário for, tá? Então, se você quiser uma medição ali, 500 medições ali por segundo, ele vai estar conseguindo, né, tá medindo. Então, assim, é muito rápido esse processamento, tá? Então, é o método da velocidade, você mede a velocidade em um ponto único. Da mesma forma, Cristiano, mas aí é legal, porque quando eu tenho um fluxo bem uniforme, né, ele é válido. E se eu tenho um fluxo não tão uniforme assim? Ali sim você tem alguma medição, aí já um pouquinho mais demorada, da ordem de 3 a 4 minutos no máximo, tá? Onde ele vai medir o nível e definir até 15 pontos de medição de velocidade. Você, define se você quer um único ponto, ou até 15 pontos, ou você quer apenas no eixo em 3 profundidades. Então, quando você configura o equipamento para umas medições um pouco mais complexas, você define, né, no display ou no computador, no programa, quando você está programando ele, quais são os pontos de velocidade que quer medir. Cristiano, eu quero medir os da superfície e o mais aqui no fundo. Posso? Pode. Ele vai medir para você. Então, ele abre mão desses pontos intermediários. Cristiano, eu quero medir na superfície, no fundo, aqui no meio. Agora eu quero medir no meio. Então, você seleciona, você ajusta onde você quer fazer a medição, ok? Esse exemplo aqui, eu sempre estou colocando, né, tanto área, velocidade quanto laser num canal um pouco mais circular ali para facilitar, tá? Mas você pode colocar em canal retangular, canal trapezoidal, circular, informar também a sua geometria, ok? Então aqui o método de velocidade, multipontos, multiprofundidades, tá? Então as vantagens, mede em canal aberto, como eu falei, né, canal com qualquer geometria, quando há fluxo em sentido contrário, inclusive em locais de difícil acesso, muitas vezes postos de visita, então você tem um equipamento que ele pode ficar monitorando ali, tá? Uma vantagem também do medidor laser, por exemplo, postos de visitas é considerado espaço confinado, tá? Você tem a presença ali de esgoto, né, principalmente, né, quando é posto de visita de esgoto, o espaço confinado. Então, existe uma ferramenta, tá? Então, a primeira vez você precisa chumbar ali, a pessoa entra toda paramentada, né, eventualmente, né, com os equipamentos de segurança, instala os fixadores, e depois existe uma haste, onde você leva o equipamento lá embaixo, vira nessa haste, tem uma alça aqui, e ele já fica posicionado lá no equipamento. Então, uma única vez,
e você faz a entrada, né, entra no posto de visita, pega a geometria, as características, configurações e faz esse ajuste. Depois você pode tirar e pôr o equipamento direto pela tampa do posto de visita, tá? Algumas vantagens, né? Não precisa de vertedor ou calha partial, não precisa estimar declividade ou rugosidade, e ele também, né, não possui contato físico com a água, tá? Então essa é uma das grandes vantagens. E o que eu quero deixar claro também aqui é o seguinte, né? Esses equipamentos, eles medem nível, né? Muitas vezes o ultrassônico, o ultrassônico, o borbulhador, o sensor, né? Etc. Então, tomem cuidado com isso, né? Quando estiver trabalhando com elementos primários, toma cuidado de deixar bem instalado e fazer a medição nos locais corretos, tá? Para depois, por exemplo, aqui na disponibilização dos dados, eu não ficar duvidando das minhas medições, tá? Porque eu tenho inúmeras possibilidades. Por exemplo, eu posso pegar esses equipamentos e ter os dados apenas localmente, no display, tá? Aqui eu tenho a vazão atual, tenho a vazão média da última hora, a vazão média das últimas 24 horas, mas apenas no display, tá? Eu vou alternando aqui as teclas, eu tenho que anotar essas informações. Possibilidade também aqui de uma saída, por exemplo, analógica, 4 a 20, se eu quiser enviar para um supervisório. Então, aqui neste medidor, eu não tenho, né? Esse display, ele não armazena dados. Tem a possibilidade também de equipamentos onde eu possa ter os dados localmente acessíveis, eu chego, visualizo os dados, ou conecto um computador e visualizo os dados, e ele também armazena na memória. Então, aqui dois equipamentos, dois exemplos, né, de displays. Este armazena na memória e tem o display, né, que você pode visualizar. O equipamento, esse é da linha Signature, né? Então você consegue visualizar e ele armazena os dados, transmite os dados também de forma remota, se necessário for, tá? Várias saídas, vou falar dele mais um pouquinho daqui a pouco. Ou um equipamento feito para trabalhar realmente em condições bem adversas, tá? Esse equipamento aqui, a linha 2100, eu tenho sensores ultrassônicos por laser, né, por exemplo, e duas baterias, essas baterias grandes de lanterna, programo ele via computador, aí eu preciso acessar por programação via computador, deixo ele gravando os dados, fecho, é o equipamento que ele é a prova d'água, tá? Então você pode deixar ali a prova d'água, o posto de visita, o local inundou, sem problema algum, ele fica ali, tá? O equipamento Signature também, ele pode ser utilizado, tá? É indicado em canais, em locais abertos, expostos, tá? Mas ele não fica submerso, tá? Então tem um sistema aqui também de sílica, né? Para poder também manter, né? Toda a eletrônica seca, mas ele não é considerado, né, um equipamento IP, entre aspas, 68, tá? Um IP 67. Falando, né, um pouquinho aqui do Signature, né? Permite integração com vários equipamentos, tá? Então, ele tem entrada e saída analógica, tá? Eu posso colocar até 3 medidores de vazão, por exemplo, nele. Então, eu tenho um local onde eu quero medir, por exemplo, em 3 calhas partials, elas estão próximas ali. Eu posso pegar 3 sensores ultrassônicos, por exemplo, e acoplar no único display. Posso acoplar uma sonda de qualidade de água, posso acoplar um equipamento com entrada analógica, um medidor de vazão com entrada analógica, ele tem saídas analógicas, Modbus, né, para comunicação, permite fazer telemetria, eventualmente, né, ele está ali em monitoramento do ambiente, saiu fora de alguns parâmetros, vazão, volume, nível, qualidade de água, né, se ele tiver com alguma sonda de qualidade de água, ele pode acionar um amostrador automático para fazer essa coleta. Então, ele acaba sendo um equipamento muito versátil, tá? Não só para medição de vazão, como também para dados externos, né, que você precise fazer
essa integração. Tá? Agradeço, né, essa apresentação, rápida apresentação aqui, né, 40 minutos. Estou disponível também aqui para perguntas, então se tiver algumas perguntas agora, né, podem escrever ali no chat, que o pessoal do marketing vai entrar em contato aqui comigo, vai, né, passar, eu já respondo. Alguma dúvida que tenha ficado, alguma curiosidade, alguma informação complementar, tem o meu e-mail, c.leonardo@clean.com.br. Tem também o e-mail da Clean, né, o e-mail geral, né, é o clean@clean.com.br. E ficando também, né, alguma dúvida, alguma sugestão também, tem o e-mail do marketing também, né, que é marketing@clean.com.br. Então agora fico à disposição para as perguntas. Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos. Já temos perguntas aqui. Para o medidor de laser sem contato, se o nível for variável no tempo, os pontos são automaticamente ajustados? Ou é necessário ajustar manualmente toda vez que alterar o nível? Positivo, ele é ajustado automaticamente. Tá? Então, como ele tem essa medição de nível, né, em tempo real, então ele vai ajustando automaticamente esses pontos de medição. Perfeito. O que me faz escolher entre um vertedor ou uma calha para medir vazão? Amo essa pergunta. Basicamente, vai ser o volume que você está querendo medir, tá? O volume, qual é a vazão máxima, a vazão mínima que você está medindo, qual é a disponibilidade de obra, tá? A disponibilidade física de construção, tá? Dentro da sua unidade, a facilidade ou não, no caso, vamos pensar no efluente, né? Muitas vezes tem que sair esse efluente por gravidade. Então, fica complicado eu construir um vertedouro, é mais fácil eu construir uma calha partial ou uma calha Palmer, por exemplo. Tá? Então, vai variar basicamente isso daí, não só a parte de volume e vazão, mas as características também de engenharia ali, né, físicas do local. Emília pergunta: quais seriam os tipos de medidores mais usados para aplicação na agricultura? Uau! Muito obrigado, viu, Emília, pela pergunta. Vamos lá. Vai depender muito do nível que você está querendo medir, tá? Basicamente, eu procuro sempre, antes de ver qual é a tecnologia de medição, eu procuro entender qual é o efluente, o fluido que eu estou medindo, tá? Então, a agricultura, por exemplo, vou imaginar água ou, eventualmente, né, vamos chamar assim, né, um carreamento, né, você tem a chuva que está carregando alguns materiais, né? Basicamente, se você conseguir instalar um elemento primário, um vertedouro, uma calha partial, uma boa indicação ali é o sensor ultrassônico, tá? Um sensor ultrassônico. Mas eu já tenho algumas aplicações também na agricultura, onde é a pesquisa deles, né, é no trabalho de escoamento superficial, então eles têm várias chegadas ali, fizeram um canal retangular e estão usando um laser flow, tá, para fazer essa medição. Tá? O que me faz escolher a geometria de um vertedor? Por exemplo, triangular, retangular? Basicamente, as perguntas estão boas, hein, Solene? Estou gostando. Uhum. Basicamente, é o volume que você vai estar medindo, tá? Muitas vezes, o que acontece? Entre eu dimensionar, né, entre um volume mínimo, um volume máximo, né, uma vazão mínima, uma vazão máxima, eu preciso de uma forma que eu tenha uma lâmina razoável para fazer a medição desse nível, tá? Porque qualquer equipamento, se você tem um vertedouro, por exemplo, né, que tem assim 5 milímetros, 3 milímetros, né, de água passando por cima dele, não é tão preciso, ela acaba não sendo tão uniforme essa distribuição. Então, basicamente, acaba sendo a geometria, né, qual que é a vazão mínima, máxima que eu estou pensando em fazer a medição ali. Perfeito. Gabriel diz: Cristiano, parabéns pela apresentação.
Qual a diferença entre a calha Partial e a calha Palmer-Bowlus? Formato dela, basicamente é o formato, a geometria, né? A calha partial, ela tem uma estrangulação, um estrangulamento e uma queda, né, ali. E a Palmer, ela tem basicamente ela é uma calha mais reta, né, e só tem um aclive ali, tá? A calha partial, por exemplo, ela é muito aplicada em, por exemplo, estações de tratamento de esgoto, ou quando você precisa dosar algum produto. Então, você dosa um pouco antes dessa calha partial, então você está medindo a vazão, e automaticamente, com esse turbilhonamento que ela gera, ela já acaba misturando esse produto, tá? Então, muitas vezes as pessoas usam mais a calha partial por causa dessa facilidade também. Mas ela tem o problema de ter, como tem essa descida, estrangulamento, às vezes a geometria dela acaba impossibilitando o uso, tá? Perfeito. Mas com qual frequência é necessário calibrar o medidor de nível? De acordo com a sua necessidade, o quanto você achar que seja interessante. Esses medidores de nível, vamos lá, se você tiver submetido a ISO, né, 17025, normas, etc., né, que pede essa calibração rastreável, então, anualmente, pede para você enviar para um laboratório acreditado, externo, e fazer essa verificação, tá, do seu sensor. Mas, na sua obra, no seu dia a dia, tá, você pode verificar mensalmente, ou até muitas vezes uma ordem de grandeza, uma própria régua mesmo, né? Se você tiver uma régua, né, metálica, você mede ali e compara com o que você está lendo, vê se ela está similar. Cristiano, eu preciso uma verificação coerente. Pare a sua calha partial, eventualmente, ali, pare o seu vertedouro, e ali confirme, né, que, por exemplo, no vertedouro, o zero, né, é a crista, então a hora que não está mais vertendo água, o seu medidor de nível está lendo zero. Tá? Na calha partial, cortou o fluxo de água, o seu sensor tem que ler zero. E eu tenho alguns clientes que eles pegam o sensor de nível, então tem um braço, medindo na calha partial, por exemplo. Então esse braço, ele é um pouco maior, então eles levantam, viram, né, para o lado de fora, e ali depois eles têm, né, uma régua, e aí eles vão descendo o medidor ultrassônico em várias alturas para poder verificar se ele está lendo corretamente. E pode usar o laser flow em qualquer fluido? Água bruta, água tratada, água industrial, esgoto, etc. Basicamente, sim. Tá? Água tratada, ele não tem uma boa aplicação, porque ele precisa ter alguns sólidos em suspensão, tá? Ele precisa ter um pouquinho de sólido. Porém, muitas vezes a própria agitação ali da água tratada, ele ainda consegue ler. Não é o mais indicado. Tá? Então, uma água bruta, perfeito. Água residual, água assim, industrial, etc., ele tem uma boa aplicação. Esgoto bruto, esgoto tratado, ali ele tem uma boa aplicabilidade. Perfeito. Pedro Henrique pergunta: Boa tarde, Cristiano. Eu conseguiria aplicar esse medidor de vazão a laser em sistemas de córregos nos quais eu dimensionaria a seção de medição? Existem sistemas portáteis, móveis, que possuem melhor precisão no dimensionamento de seções para córregos? Sim, tá? Tanto laser flow, tá? Uma área de velocidade, mas vamos pegar o foco aqui, o laser flow. Eu consigo definir essa minha seção, então é um canal natural, então eu consigo ter, né, essas várias informações, né, de profundidade, nível, etc., ali, distância, então eu consigo desenhar esta minha seção e informar para ele qual é a geometria, qual é a seção, consequentemente o sensor de nível ele vai medir a área molhada, vai medir a velocidade. O que acontece, tá? Muitas vezes os canais, os córregos, né, dependendo das dimensões que você tem, um córrego muito largo, né, essa velocidade ela não é tão bem definida. Então, ali você demanda um pouco mais de tempo pedindo os 15 pontos, tá, de medição de velocidade. Mas é assim, canais córregos, assim, imaginando até 5 metros de largura, etc., ele teria uma boa aplicação, tá?
E tem equipamento portátil, sim, respondendo, né? Equipamento portátil e equipamento fixo. Tá? A linha Signature, por exemplo, tem essas duas opções, um equipamento portátil ou a alimentação, equipamento fixo, tá? Que pode ser alimentado por painel solar, energia elétrica, tranquilamente. Ok. O que me levaria a escolher qual a melhor tecnologia para medir nível da água? Ultrassônico, borbulhador, pressão. Aí, vamos lá. Características do efluente, basicamente, ou do fluido a ser medido, tá? Então, se é um fluido que ele tem alta temperatura, se ele tem um fluido que ele é com agressividade, tem lá, um pH muito alto, um pH muito baixo, né? Então, eu evito os sensores de contato, as tecnologias de contato. Talvez eu optaria ali por um sensor ultrassônico. Mas, Cristiano, varia muito a temperatura. É um sensor, então tem vapor. O ultrassônico ele é afetado. Não seria interessante. Aí eu poderia partir para um equipamento por borbulhamento, tá? Um borbulhador. Tá? Seria o mais indicado. Então, a característica do fluido a ser medido. Esse é o grande diferencial ali, é o que vai realmente impactar ali na escolha. Perfeito. Davi Fernandes pergunta: neste equipamento a laser sem contato, o fluido vazante tem que ser cristalino ou, se for turvo, também lê? Preferencialmente turvo, mas ele vai ler sim. Vai ler sim. For muito cristalino. Então, vamos lá, o cristalino também tem que ver, né? Se é uma água cristalina carregando sedimentos, ele vai ler, porque ele precisa ter algumas partículas ali em suspensão para poder o laser refletir e fazer a medição, tá? Antônio pergunta: boa tarde, Cristiano. No medidor a laser pode haver interferência de medição devido à presença de espumas no efluente? Pode, pode. A espuma, ela pode impactar sim, dependendo da espessura dela, ela pode causar a não leitura ou a leitura incorreta. A não leitura, não, mas assim, a leitura incorreta, tá, da velocidade. Pode causar de acordo com a espessura do que é composta essa espuma, porque o laser em si, ele vai passar, tá, por essa espuma, tá? Ele não vai, a espuma não é perceptível, né, para ele, mas eu não posso afirmar, não, nenhuma espuma vai impactar. Então, dependendo do que é feito, né, vamos chamar assim, a composição, o quão grossa ela é, o quão espessa ela pode dar interferência na medição de velocidade. Ok. Atualmente, num monitoramento de rios e córregos, o meio mais eficaz seria através de fluxômetros ou teríamos meios mais eficazes? Sim, inclusive há algumas semanas atrás eu fiz, né, um webinar sobre medição de vazão em canais de pequenas dimensões. E ali eu discorri um pouco, né, sobre as metodologias. Tá? O webinar já está lá no YouTube também da Clean. Então ali, fluxômetro, né, o medidor de velocidade, é o mais utilizado hoje em dia, sim, tá? É o mais utilizado. Mas também o que acontece? Muitas vezes existe a demanda, tá, de empresas, de indústrias, elas precisam monitorar em tempo real a vazão, tá? Como essa vazão ela está se comportando, ela está chegando, está saindo, né, da indústria ali. Então, muitas vezes ali usa-se também uma tecnologia laser, tá? Que de acordo com a variação da velocidade, né, do fluxo, então usa-se a tecnologia laser para uma medição que você armazene os dados ali, depois você verifica, ou até transmissão em tempo real. Então, hoje, alguns órgãos ambientais no Brasil, eles pedem transmissão em tempo real dessas informações de vazão. E os fluxômetros, né, os medidores ali de velocidade, eles são usados para aferir os equipamentos fixos. Perfeito. Se alguém tiver mais alguma pergunta, fique à vontade. Uau!
Mais nenhuma pergunta? Por enquanto é só. That's all, folks. Então, legal. Então, mais uma vez, se alguém tem alguma pergunta, estiver falando, coloca ali, tá? Mais uma vez eu agradeço, né, a participação de vocês. Deixo ali, né, também os meus contatos, né, c.leonardo@clean.com.br, o e-mail também que vocês receberam, né, agora há pouco, né, também com a reunião, né, informando, né, lembrando do webinar, também podem retornar esse e-mail para ter alguma dúvida. Clean também é um e-mail geral, tá, da Clean, para efeito também de dúvidas técnicas, valores, etc., né? Também pode entrar em contato. Assinem o nosso canal, né? Assina não, né? Entra no YouTube, se inscreve no canal lá da Clean Environment Brasil, ativa o sininho, tá? Para receber lá as notificações. E porque de vez em quando ali vão ter algumas surpresas, né? Então, a Clean é uma empresa grande, tem vários equipamentos, então, de vez em quando eu estou ali falando também sobre os equipamentos de medição de vazão, amostragem, qualidade de água, tá bom? Agradeço imensamente sim, o tempo de vocês, né? Aproveitando aqui, grande Nilson, amigo Nilson, né? É só implantar, porque equipamentos de qualidade estão aí disponíveis. Com certeza, com certeza. Tecnologia nós temos ali bastante, né? Bastante tecnologia. Então agora vamos pôr em prática. Tá bom? Valeu, muito obrigado e estamos aí. Qualquer dúvida, só entrar em contato. Um abraço. Tchau, tchau.